Sabe aquela pessoa que está sempre entrando em relacionamentos ruins, tóxicos ou abusivos? Então, se você é essa pessoa ou conhece alguém que está nessa situação, fica aqui que esse vídeo é para você. Meu nome é Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica e tô aqui para falar sobre saúde mental. Mas antes de tudo, como você já sabe, eu preciso muito da sua contribuição para levar esse vídeo adiante. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o joinha e compartilha com um amigo. E para iniciar esse tema, nós precisamos falar sobre o que são esses ciclos de repetições. Nós, quando nascemos, somos crianças puras, nós não sabemos absolutamente nada da nossa vida. Até mesmo mamar a gente precisa aprender, né? A mãe ensina o bebezinho a pegar o peito. Então, quando a gente nasce, a gente não tem noção nenhuma da vida. E tudo que nos é ensinado vão virando crenças na nossa vida. Algumas a gente leva e vai aprimorando essas crenças, outras a gente deixa de lado, descarta e entende que aquilo não faz bem para nós. Só que muitas vezes a gente tem ciclos de repetições que acontecem dentro das nossas vidas e a gente nem se dá conta. Pensa comigo, por exemplo, uma pessoa que viveu no meio de pais abusivos, de pais que eram machistas e vai carregando isso ao longo da sua vida. E quando se vê, tá dentro de um relacionamento em que você acaba tendo esse mesmo tipo de comportamento, você sabe que é errado, você sabe que aquilo te causa sofrimento psíquico, você sabe que aquilo não faz bem nem pra você, nem pro seu parceiro, mas mesmo assim você não consegue se desvincular. Você continua tendo os mesmos comportamentos que você via os seus pais terem e que você sempre falou que não iria fazer. Eu até acho muito bacana em falar sobre isso, porque muitas das vezes a gente nem percebe esses comportamentos. São as outras pessoas que nos falam e a gente tem uma certa resistência em acreditar que aquilo é verdade, né? Então a gente acaba nos auto-sabotando para não precisar enfrentar aquela situação de fato. E caso você não seja essa pessoa, com certeza você já conheceu alguém que em algum determinado momento da vida separou de um relacionamento por um determinado motivo e acabou se relacionando com outra pessoa que fazia exatamente a mesma coisa pelo qual foi o término anterior. E essa pessoa, ela nem percebe, ela vai vivendo ciclos de repetições na vida dela e ela sempre acaba no mesmo tipo de relacionamento, ela sempre acaba no mesmo tipo de pessoa. Isso não tem a ver com uma única característica da pessoa, tem a ver com vários comportamentos, com várias crenças, com várias coisas que são aprendidas ao longo da vida e que vai fazendo aquele indivíduo se comportar dessa maneira, né? Por isso é tão importante que a gente comece a desmistificar algumas crenças que eram nos ensinadas com tanta seriedade, né? Que aquilo era uma verdade absoluta, porque não necessariamente aquilo que fazia bem para uma pessoa vai fazer bem para mim, né? E aí a gente tem aquela ideia muito errada de dizer, mas isso sempre deu certo para os meus pais, ou eu conheço alguém que fez isso e deu certo. Mas ninguém pode comprovar que isso vai dar certo para ti. Nós somos seres muito diferentes, cada um tem sua singularidade, seu jeito de ver a vida, as coisas que funcionam ou não funcionam, né? Até porque, pensa comigo, às vezes a gente tem aí dois irmãos que são gêmeos, são idênticos, parecem tudo e os comportamentos são totalmente diferentes, né? Então, mesmo nascendo aí da mesma placenta, muitas vezes essas pessoas estão condicionadas a trajetos muito diferentes das suas vidas. Então, se duas pessoas tão idênticas conseguem se comportar de maneiras tão distintas, por que você acha que você e seu esposo, sua esposa, né, seu relacionamento vão ser exatamente iguais? Não tem como, né? Isso é algo que não condiz com a realidade. Eu até quero aproveitar o momento sobre o assunto e indicar para vocês a série Made. É uma série que ela traz de forma muito contextualizada tudo isso que a gente está falando, né? Dessa questão de sempre estarmos num ciclo de repetição. Lá traz uma jovem que tem dependência emocional, que ela tem muito medo de se desvincular disso. Em vários momentos ela apresenta que ela não quer viver tudo aquilo que a mãe dela viveu, mas ela está condicionada a isso, né? Lá mostra que ela está vivendo violência doméstica, né? Que ela tenta se desvincular, mas que em algum determinado momento ela volta. Apesar dela ter muito medo, não querer repetir aquelas ações, ela acaba fazendo porque ela acredita que vai ser o melhor para ela ou porque ela acredita que a pessoa vai mudar. E se vocês analisarem, a mãe dela, né? A mãe da protagonista, ela também sempre está em relacionamentos abusivos. A diferença é que a mãe dela consegue se desvincular de um relacionamento e iniciar outro, mas todos são na mesma linha de abuso. E o que a protagonista vem vivendo lá naquela série diz muito sobre isso, né? Dela ver a mãe dela passando por aquilo, ela não querer passar, mas ela também não conseguir mudar o fato, né? Até que chega um determinado momento que ela dá uma virada de chave e que ela vê que sim, é possível se desvincular desses comportamentos que fazem tão mal para ela.
E aí você vai me perguntar, mas Psy, o que que eu faço então para sair desse ciclo de repetição, né? O que que eu faço para quebrar esses padrões de comportamentos que eu tanto venho tendo? E o primeiro passo é você entender quais são os desfechos desfavoráveis dentro desse relacionamento, entender o que que é bom, o que que não é, por que que eu tô vivendo isso, né? Qual é o gatilho mental que me faz entrar nisso novamente? Então, de fato, saia do piloto automático e pare de culpar o universo por algo que você está fazendo pelas suas escolhas, pelos seus padrões de pensamentos. Comece a perceber que você está tendo certas condutas adversas do que você gostaria e que isso pode sim estar impactando de forma muito negativa aquilo que está acontecendo. Porque às vezes nós ficamos naquele impasse de dizer o outro é culpado, porque foi culpa dele, porque isso, porque aquilo. E eu sei que nossas crenças sempre têm a ver com o que nos foi ensinado, mas cabe também aqui nessa conversa entender que nós somos responsáveis pelos nossos comportamentos. Os nossos pais são responsáveis pela gente até uma determinada idade, até os 18 anos mais precisamente. Depois disso, eu sou responsável pelas minhas ações, pelos meus comportamentos, pelos meus atos. Então, cabe a mim a escolha de querer mudar, né, de querer fazer diferente aquilo tudo que já foi me ensinado. E aí, eu tendo essa resistência ou não, só vai caber a mim. Claro, existe todo o histórico familiar que impacta muito negativamente na vida daquela pessoa, mas a gente tem que aprender a lidar com as nossas próprias escolhas também. Até porque, por mais que alguém te direcione a fazer algo que você não gostaria, você é o único e responsável pelas suas ações, né? Você não pode simplesmente dizer que alguém te obrigou a fazer aquilo, né? Até porque os seus comportamentos você define se vai fazer ou não. Então, de fato, se você mudar alguma postura e mudar os condicionamentos, com certeza algo vai mudar dentro daquela situação que você tanto está esperando. E se você quiser que o sistema mude, analise as posturas que você vem tendo para fazer aquilo ser diferente daquilo que você está buscando, né? Então a gente tem que ter metas e objetivos muito precisos daquilo que a gente está esperando que aconteça. Isso porque a gente tem uma mania muito errada de querer nos auto-sabotar, né? Da gente querer imaginar algo que não aconteceu, da gente começar a construir uma ideia de que aquilo vai dar errado, ou então criar histórias para nós mesmos, né? Pensa, por exemplo, um relacionamento quando fracassa, né? A tendência pós-término é você colocar a culpa no outro, é você dizer para si mesmo, não, mas a culpa é dele, eu só escolho coisas erradas, porque eu estou condicionada ao fracasso, porque eu não nasci para ser feliz, porque eu sempre me dou mal nas minhas escolhas, culpa é de Deus, é isso, é aquilo, e a gente acaba aí entrando numa autossabotagem muito grande, né? E a quebra de padrão, ela é precisamente na mudança de comportamento, né? Então, se eu tenho um determinado comportamento referente a uma pessoa, por exemplo, sempre vou escolher uma pessoa que eu sei que me trata mal, mas mesmo assim eu gosto de estar com ela e no outro relacionamento eu vou escolher alguém que me trata mal, eu já estou condicionada a fazer isso e isso é uma escolha minha. Então eu tenho que mudar esse comportamento, olhar com maior cuidado as pessoas com o qual eu quero me relacionar para que aquilo de fato comece a fazer sentido e seja até com aquilo que eu estou buscando, né? Porque não adianta você falar para mim, eu quero uma pessoa que seja assim, que me trate desse jeito, que faça isso por mim, e aí eu vou lá e me relaciono com uma pessoa que é totalmente adverso daquilo que eu falei, né? As minhas escolhas não estão sendo congruentes com as minhas falas. Dando um exemplo um pouquinho mais claro, sei lá, uma pessoa que tende a ter um relacionamento abusivo, se você analisar, as pessoas elas fazem isso, elas saem de um relacionamento abusivo, elas entram em outro, né? Então, se você tem um perfil de atrair abusadores e você sabe que príncipe encantado não existe, que príncipe de conto de fadas não existe, você logo vai descartar perfis que são muito fora do real, né? Porque você sabe que perfil abusador, ele tende a querer vender uma ideia daquilo que não existe, né? Vender uma realidade muito fora do normal. E aí você vai pensar, ixi, calma, tem alguma coisa de errado aqui, ninguém é tão perfeito assim, né? Ainda mais no primeiro e segundo encontro. Então, quando tem já indícios, né? Quando já tem sinais de que a pessoa é do mesmo comportamento, que mostra ser uma coisa que não é, que é demais, que é exagerado, você começa a desconfiar. Agora, se você sabe que o perfil do abusador é assim, que você sabe que ele vai vender uma ideia para depois vir com todo o jogo emocional, toda a manipulação, toda a chantagem, você vai se desvincular desse tipo de perfil. Poxa, isso aí tá estranho, melhor eu ficar um pouquinho mais longe. Então é isso que a gente tem que mudar dos nossos comportamentos. Pegar algo que a gente sabe que nós fazemos o tempo todo, que aquilo nos faz mal, que a gente sabe que não tá legal
e querer fazer diferente, buscar uma solução diferente, buscar uma ação diferente para aquilo. Agora, se eu estou me enganando dizendo que o perfil é diferente porque a pessoa é diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, obviamente que eu vou caindo nas mesmas escolhas, nos mesmos tipos de relacionamento. Eu vou mais uma vez começar a me anular e fazer coisas das quais eu não gostaria de fazer, e mais uma vez eu estarei condicionada ao fracasso. Vocês concordam? Então analisa, se você é resistente a mudanças, qual a chance de algo ser diferente na sua vida? Se você tá sempre fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e isso não vai mudar porque eu sou assim, né? Você sabe a síndrome da Gabriela? Eu sou assim mesmo, ninguém me muda, a pessoa que me aceite do jeito que eu sou, eu nasci assim, vou morrer assim, é o famoso bagunceiro, né? Ah, eu sou bagunceiro mesmo, isso não vai mudar, eu sou assim desde pequeno. E isso é uma grande falácia, né? A gente sabe que as pessoas podem sim mudar, terem novas escolhas, né? Isso cabe a cada uma delas. Pra quem não conhece a síndrome da Gabriela, que é aquela que se diz respeito à música Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Não sei se você não conhece essa música, vai lá ouvir, mas aí a gente titula, né, a síndrome de Gabriela. Bom, o foco é, você não deve se iludir achando que você é perfeito, que você é um alecrim dourado, que não tem defeitos, que não precisa mudar nada e que o outro precisa se adequar 100% à sua rotina. Isso não existe, tá, gente? Todos nós temos falhas. Eu, inclusive, venho aqui, dou dica pra vocês, converso, falo sobre saúde mental e tô sempre lá na minha terapia semanal em constante evolução, tentando, de fato, dar o melhor de mim, ser o melhor de mim dentro das relações. Eu até gosto de falar, né? Eu acho que eu já comentei com vocês que o meu relacionamento, ele é lá do norte, eu sou aqui do sul. Então, existem muita diferença de como que a gente vê a vida, né? Porque a gente nasceu de culturas totalmente diferentes e a gente precisa se adequar. Agora, se eu acho que eu não preciso mudar nada, que eu sou perfeita, que eu sou tudo que ele gostaria, as coisas realmente não vão se encaixar. E é por isso que eu gosto de dar esses exemplos aqui. E cabe a você, né, entender quais são as necessidades de mudanças que você tem, né, e não pelo outro, mas por você, e o outro vai ser beneficiado com isso, né, porque tudo é um alinhamento. Mas você vai ter que entender quais coisas não estão coerentes dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, o que precisa de fato ser mudado. Porque se você não fizer isso, você vai continuar até um ciclo de relacionamentos falidos, né? Pode até dar certo durante um tempo, você pode até se auto-sabotar dizendo que esse vai ser diferente, que agora tá dando tudo bem, mas em algum momento, com certeza, vai desestabilizar, porque existem situações aí que precisam ser resolvidas dentro de você e que foram deixadas de lado durante muito tempo. E, gente, vocês querem saber, esse discurso, né, da síndrome da Gabriela, ele é muito comum em pessoas que são muito rígidas, pessoas que têm aí uma questão de insegurança muito forte e vai cristalizando isso no seu mecanismo, acreditando que tá tudo certo, que tá tudo bem, que nada precisa ser mudado, né? E quanto mais você precisa mudar, maior é a sua resistência, porque a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto, a gente não quer assumir que nós temos responsabilidades, né? Não somente conosco, mas também responsabilidade com a pessoa que a gente escolheu para compartilhar a nossa vida. E quando a gente tem essa questão de precisar entender nossos defeitos, quais são as mudanças que precisam ser encaradas na nossa rotina, a gente acaba, né, criando essa autodefesa, né, querendo ficar na nossa zona de conforto. Então, de forma muito geral, aqui para vocês, o quebrar padrão, né, sair desse ciclo de repetições, significa que você precisa ter desapego na sua identidade cristalizada e, principalmente, criar uma inteligência emocional, uma inteligência no qual você consiga lidar com as suas emoções, né, não ficar o tempo todo instável. E vale lembrar que se você não se ressignificar, se você não aprender a lidar consigo mesmo, isso só vai ser um prejuízo para você, né? Porque você mais uma vez vai estar falhando no seu relacionamento, mais uma vez você vai estar se culpando por não ter dado certo, mais uma vez você vai ficar tentando entender aonde que foi que você falhou. E de verdade, né, você precisa olhar pra dentro de si. Agora, não espere que você vai construir um relacionamento saudável da noite pro dia, porque o parceiro precisa se identificar com seus novos padrões, você precisa entender quais são esses novos padrões, né, que você está estabelecendo na sua vida, e porque tudo isso é um processo, né, nada acontece da noite pro dia. Eu tava falando pra vocês que as crenças são aprendidas lá desde que vocês nascem, né? Então, imagina, vocês às vezes têm 20, 30, 40, 50 anos aí de processo aprendido e vocês querem um dia, em uma semana, querer mudar tudo isso?
né, acaba nem sendo tão racional. Então, o primeiro ponto que você deve ter é consciência da mudança. É você entender que existem falhas e que você precisa se adequar a alguns padrões diferentes. E se colocar metas e objetivos, né? Você precisa saber aonde você quer chegar, né? Não dá pra sair por aí aloprado, achando que não precisa ter destino nenhum e que tu vai encontrar tua jornada. Não é assim. Você precisa ter metas. Tá tudo bem no meio do caminho você mudar o direcionamento das suas metas, você evoluir, você amadurecer, você querer ter escolhas diferentes daquilo que você se propôs, mas você sempre vai ter que ter um objetivo final, você sempre vai ter que estar caminhando para algo que você vê que é aquilo que você está buscando para sua vida, né? Então é muito importante que você trace metas, trace objetivos e tente se reconectar consigo mesmo. O novo pode ser muito assustador, mas eu te digo com toda certeza que vai ser a melhor transformação que você vai ter na sua vida.